hoje eu quero ministrar um pouquinho sobre a pessoa de José como pai. Porque quando Jesus nasceu como homem, ele não foi gerado por um homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas ele não só foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele também foi como que adotado por um pai humano. O Senhor nosso Deus providenciou para ele um pai humano. Amados, o Pai nosso aqui da terra é tão importante que muitas vezes nós não conseguimos ter um bom relacionamento com o nosso Pai que está no céu, porque não tivemos um bom relacionamento com o nosso Pai aqui da terra. Então eu fiquei pensando, puxa, quando Deus estava pensando num pai para o filho Jesus, que ia nascer de Maria, para ser um modelo de pai para ele. Então, puxa, Deus deve ter pensado numa coisa muito especial. E aí então eu me senti motivado em pensar sobre a pessoa de José. Quando nós olhamos para José, nós vemos que ele cumpriu a tarefa que o pai tinha para ele com respeito a Jesus. Ele cumpriu a tarefa de protetor, por exemplo. Logo que Jesus nasceu, Herodes queria matar Jesus e matou toda aquela criançada daquela época. E Jesus, então, José pegou Jesus de madrugada e foram para o Egito. Ele fez, então, o papel de um pai, que é proteção. Nós somos os protetores para os nossos filhos quando eles são ainda pequenos. Então, ele fez isso. Fez essa parte de protetor para o seu filho quando fugiu para o Egito. Mas ele também fez a parte de guia espiritual. Nós, os pais, somos os cabeças da nossa casa. E José era o cabeça do seu lar. E ele fez o papel, então, de guia espiritual para o seu filho. Foi ele que tomou a decisão de ir oferecer no templo José quando tinha 8 dias ainda para ser circuncidado. Não sei se vocês sabiam, mas Jesus nasceu no judaísmo e o batismo de Jesus foi a circuncisão. A circuncisão era o batismo do Velho Testamento, aquilo que Deus fez como aliança para Abraão. E isso foi feito inclusive em Jesus. Depois de Jesus, aquele tipo já se cumpriu, que era a circuncisão, e que agora é o batismo. Jesus instituiu então o outro símbolo do batismo, mas ele foi circuncidado ao 8º dia. E também ele foi introduzido, ele foi guia espiritual para Jesus, quando aos 12 anos, ele levou Jesus lá no templo para ser apresentado. Sabe, aos 12 anos, os meninos hebreus, eles eram levados ao templo, eles faziam um ritual com eles, significando que eles passavam para a idade adulta, espiritualmente falando. Então, aos 12 anos, o José levou Jesus. Então, ele fez todo esse ritual. E é interessante você pensar que ele não só fez todo esse ritual, mas ele ensinava Jesus também as Escrituras lá na sua casa. Pai que está me ouvindo, às vezes não estamos sendo tão fiéis em fazer isso, mas José fazia. Daí você pode perguntar, como é que você sabe, pastor, que José fazia? Por uma coisa muito simples. Ninguém pode falar do que não sabe, do que nunca ouviu. A Bíblia nos ensina que quando Jesus, aos 12 anos, foi no templo, ele foi deixado para trás, igual aquele filme, deixado para trás, mas ele ficou lá porque ele estava lá no templo discutindo com os doutores do templo, discutindo com os fariseus, com os mestres lá no templo. E eles ficavam maravilhados. Agora, veja bem, se ele não tivesse aprendido, como ele iria estar discutindo com os doutores lá no templo? Isso, para mim, é a expressão do que José tinha feito com ele desde pequenininho. Lido a palavra com ele, ensinado, e aí quando chegou a hora dele ter a sua idade adulta, que ele assumiu a idade adulta, então ele estava pronto para confrontar as pessoas, para ensinar as pessoas, mesmo nos seus 12 anos. Então José não foi somente protetor, mas foi guia espiritual para Jesus, nos rituais, no ensino da palavra, ok? Ele foi mestre nas Escrituras, mas ele não foi só guia nas coisas espirituais, não foi só protetor, mas ele também deu uma profissão para o seu filho. Ele era carpinteiro. Carpinteiro não era uma coisa que dava muito dinheiro no seu tempo, mas ele ensinou seu filho na carpintaria. Então eu fico imaginando esse relacionamento
de José com Jesus lá na carpintaria, enquanto José o ensinava a fazer mesas, ensinava a fazer todas as coisas que um carpinteiro faz. Ali estava José, então, fazendo para Jesus. Ele ensinou uma profissão. Muitas vezes nós estamos deixando o nosso filho sem ajudá-lo a entrar nesse mundo com uma profissão, para saber que aprendeu a fazer alguma coisa. E sabe, quando nós ensinamos os nossos filhos uma profissão, quando nós somos guias espirituais para os nossos filhos, como nós somos proteção para os nossos filhos, quando eles precisam de proteção, sabe o que nós estamos fazendo? Em outras palavras, sabe o que José fez com Jesus, em outras palavras? Estava lançando o seu filho Jesus para o alvo. Estava lançando para o alvo. Quando nós fazemos isso com nossos filhos e filhas, nós estamos lançando para o alvo. E sabe, eu fiquei ainda mais impressionado quando me lembrei, eu já sabia disso, mas às vezes fica meio desapercebido na nossa vida. Eu lembrei que um dos evangelhos sobre a genealogia de Jesus termina na pessoa de José. Um termina na pessoa de Maria, mas outro termina na pessoa de José. E isso quer dizer que Deus, o Pai, o considerou verdadeiro pai do seu filho Jesus, apesar dele não ser o pai biológico, porque não é somente o pai biológico que é verdadeiro pai. Se você é o pai biológico, você precisa também se transformar no pai que protege, que é um guia espiritual e que lança o seu filho para o alvo, dá uma profissão para ele. Interessante. Então eu quero meditar algumas características na vida de José. Mateus capítulo 1, versículo 19 até o 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Versículo 24. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria por sua mulher. Contudo, não a conheceu antes que ela deu à luz a um filho e lhe pôs o nome Jesus. Quero meditar em algumas características e quero confessar para você, nunca ouvi uma meditação sobre a vida de José antes, nem eu próprio tinha meditado nisso. E fui muito abençoado, assim como você será agora, ouvindo essas características. Você já está sendo, você ouviu aquelas primeiras coisas que eu falei, mas você ainda será mais abençoado. Quais seriam algumas características de caráter, características espirituais? Porque o nosso caráter, a nossa espiritualidade, eles andam juntos. Eles não podem ser vistos separados. Se você for um mau caráter, você é um mau cristão. Ok? Não é possível ser um mau caráter e ser um bom cristão. Então, a nossa espiritualidade está ligada com o nosso caráter. Então, qual seriam algumas características de José? Primeira característica no versículo 19, eu quero que você leia comigo. Mas José, seu esposo, sendo justo. Aí está a primeira característica. Ele era um homem justo. A palavra justo é uma palavra usada para descrever um crente verdadeiro. Quando a Bíblia quer descrever a gente como verdadeiros crentes, ele nos descreve como justos. Nós não somos justos, nem José era justo porque tinha alguma justiça dele próprio por ele mesmo. Ele era justo como eu e você. Fomos justificados. O que quer dizer que José era um verdadeiro crente. Deus não escolheu qualquer um para adotar o seu filho. Ele tinha um crente verdadeiro, alguém que era justo,
alguém que era justo. Então agora você imagine, se ele não fosse justo, quando ele descobre, porque ele descobriu por ele mesmo que Maria estava grávida, ele estava desposado com Maria, o que significa estava um tipo de noivo com Maria, não tinham casado ainda, mas estava prometido, sem nenhuma dúvida Maria seria a sua esposa, mas de repente, antes que eles se casem verdadeiramente, ele percebe que Maria estava grávida. Imagine se ele não fosse justo. A Bíblia diz, mas seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha o que um justo faz. Primeira coisa que um justo faz, ele não infama, ele não dá má fama, ele protege as pessoas de adquirirem uma má fama. Então ele estava protegendo Maria de adquirir uma má fama. Talvez quem iria acreditar que ela estava grávida pelo Espírito Santo? Para começar, irmãos, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. O conceito de Espírito Santo, no Antigo Testamento, e mesmo no tempo de Jesus, não era muito comum, não era muito conhecido. Eu diria muito pouco conhecido, por sinal. Porque no Velho Testamento eles conheciam o Pai, só o Pai. Eles não conheciam Jesus como Deus. Até hoje os judeus estão esperando o Messias, mas eles não creem quem é Deus. Eles não conheciam, não tinham ideia do Espírito Santo. Então agora imagine alguém pensar que Maria foi concebido pelo Espírito Santo. O filho de Maria, que estava no ventre dela, foi concebido pelo Espírito Santo. Não faz sentido nenhum. Então José não estava entendendo nada disso, mas ele era justo e ele não queria dar uma má fama para Maria. Então ele resolveu deixar secretamente. Essa é uma outra coisa que um justo faz, amados. O que um justo faz? Se um justo que foi justificado por alguém que pegou a sua culpa e tomou sobre si e o justificou, então eu sou esse justo agora. José era esse justo lá no seu tempo. Jesus tomou a culpa, Deus pôs a culpa dele sobre Jesus, que um dia ainda iria morrer, mas para Deus, o sangue de Jesus já tinha sido conhecido antes da fundação do mundo, como nos diz Pedro. Para Deus, isso já estava consumado. Então, o José, tendo sido justificado, agora o que é que ele se tornou? Um justificador. Um justificador. Amados, eu e você somos justificadores. Bons pais, boas mães são justificadores. Aqueles que levam seus filhos à justificação. Aqueles que tentam levar impedir que o pecado se alastre. Impedir que alguma coisa aconteça. Sabe por quê? Porque naquele tempo, uma mulher que adulterava tinha que ser apedrejada. Era isso que teria que ter acontecido para Maria. Então essa é a primeira característica de José, que deve ser a minha característica e a sua. A segunda característica que eu vejo aí, ainda no versículo 19, é a misericórdia. A Bíblia diz, ele não querendo infamar, resolveu deixar secretamente, tomar culpa para si. Todos iam dizer assim, esse safadão do José, hein? Fez o filho, mas aí não gostou muito da mulher e resolveu abandonar e fugiu, deixando a mulher grávida. Ele ia levar a culpa sobre si, mas ele estava fazendo isso por uma outra razão. Porque ele sabia que se ele tornasse público, se ele fosse defender sua honra, muitas vezes nós queremos defender nossa honra. Se ele fosse querer defender sua honra e expor Maria, Maria teria que ser apedrejado. Então ele estava sendo o quê? Misericordioso com Maria. Sabe o que é a palavra misericordioso? É uma palavra que vem da palavra graça, da manifestação da palavra graça. Quando a graça se manifesta, ela se manifesta de duas maneiras. Aliás, ela vem da palavra amor, desculpem. A misericórdia vem da palavra amor. Amor, quando se manifesta, ele se manifesta de duas maneiras. A primeira maneira é a misericórdia. Então Deus olha para nós e nos ama.
Mas o que ele vê? Ele vê em nós um coração miserável. E ele tem misericórdia de nós. Miseris quer dizer miséria, cordes, coração. Ele olha para o nosso coração miserável e ele então sente compaixão e nos ama. Foi exatamente isso que José fez com Maria. A expressão da sua misericórdia. Todo pai, toda mãe precisa ser misericordioso. Não há como os nossos filhos crescerem íntegros, crescerem bem, sem traumas, se não tiverem um pai, uma mãe justa, um pai, uma mãe misericordioso. Mas depois também tem uma outra coisa interessante. Ele era gracioso. Então, quando o amor se manifesta, ele se manifesta em misericórdia, que é a miséria do coração, que ama o coração miserável, mas ele também se manifesta na forma de graça. Misericórdia e graça são duas manifestações do amor. Veja o versículo número 24 da nossa Bíblia aí, do Mateus capítulo 1. Diz assim: Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo e recebeu Maria por sua esposa. Isto é, Maria então, depois que o anjo falou com José, achou graça aos olhos de José. Quando ela achou misericórdia, José iria fugir. E ela seria uma mãe solteira. Mas agora, quando ela achou graça, Jesus está falando comigo, eu estou maravilhado com José. E você também deve ficar maravilhado com José. Ele deve ser a expressão nossa de como nós devemos ser como pessoa humana, salvas por Jesus, nascidas de novo. Então agora, quando José decide recebê-la como sua esposa, o que é que Maria está encontrando em José, está encontrando graça. Ele é um homem misericordioso e gracioso. Ele decide então amar Maria. Primeiro, não expor a sua culpa. Segundo, dar graça a ela e recebê-la como sua esposa. Ele sabia que o filho não era seu, mas ele era um homem de Deus. O anjo falou com ele e ele creu. Então veja só, algumas características que nós estamos vendo. Justo, misericordioso, gracioso. Agora vem mais uma outra palavra aí. José estava meditando naquelas coisas e ele iria deixar Maria, já tinha decidido que ia deixar Maria, sabe por quê? Porque ele não poderia viver com uma mulher que tinha adulterado. Se ele se juntasse com ela, ele seria também um adúltero. Então ele estava meditando no seu coração, sem nenhuma precipitação, meditando como iria fazer isso, até que chegou à conclusão que ia deixá-la. Quando ele chegou a essa conclusão, aparece um anjo. E o anjo lhe aparece em sonho. Agora veja bem. E disse para ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não tinha muita ideia de Espírito Santo, mas tinha intimidade suficiente para saber que aquele anjo estava falando com ele, era de Deus e tinha uma palavra de Deus, ainda que não pudesse entender bem. E daí ele disse assim mais: e ela dará à luz a um filho, e será o nome Jesus. Será dado o nome de Jesus, porque ele salvará o povo do seu pecado. Então o José obedece, e daí veja o que nos diz a palavra no versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e a recebeu por sua mulher. Sabe qual que é a característica de um homem de Deus? A característica que a gente vê em José, de uma mulher de Deus, de uma pessoa de Deus? Ela ouve e obedece. A Bíblia diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora veja, para você se tornar praticante, para você ouvir a voz de Deus e obedecer, precisa acontecer algumas coisas, irmãos. Primeiro, você tem que passar por cima das suas emoções. Imagine como as emoções de José estavam na flor da pele.
Ai, queria tanto, sonhei tanto casar com uma mulher, uma virgem, e agora de repente a mulher prometida está grávida. Veja as emoções. Então ele teve que passar por cima das emoções. Ele teve que passar por cima dos possíveis traumas que estavam se formando nele e não deixar se formar os traumas. Irmãos, sabe como as nossas emoções viram traumas? Quando nós não obedecemos a palavra de Deus. As nossas emoções viram traumas. Sabe por que José foi um homem sem traumas? Porque ele era um camarada que ouvia a palavra de Deus e obedecia. Ele ouvia e obedecia. Então já estamos aí. Justo, misericordioso, gracioso, obediente à palavra de Deus. Agora veja o versículo 25. O que diz? Que coisa interessante. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ele pôs o nome de Jesus por filho. Agora veja. O que aconteceu? Casou com ela, levou para sua casa. A barriguinha da Maria começou a se tornar bem clara, bem conhecida, bem visível para todos. Mas ele não a conheceu até que ela teve seu filho. Porque ela teria que ter tido esse filho como virgem. Depois que ela teve esse filho, talvez você que está me ouvindo, você não sabe disso, mas eu quero te contar hoje. José teve sexo com Maria e eles tiveram filhos e filhas. É só você procurar na sua Bíblia aí, no Novo Testamento, que você vai inclusive achar o nome dos irmãos de Jesus. Ele teve irmãos e irmãs. Então quer dizer, o casamento de José, ele não casou com Maria só para encobrir o nascimento de Jesus. Foi um casamento genuíno, verdadeiro. Mas sabe, foi um casamento de um homem que tinha domínio próprio. Sabia esperar o tempo. Era um homem que não era precipitado. Ele, antes de tomar uma decisão, veja o que diz os versículos sobre ele, ele pensava, ele considerava, enquanto ele considerava, veja o versículo 20, enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que aparece um anjo. Sabe por que os anjos não aparecem muitas vezes para a gente? Porque a gente não pondera. A gente não considera, a gente é precipitado. Tremendo isso, hein? José era justo, misericordioso, gracioso, obediente à palavra, tinha domínio próprio. Agora tinha uma outra coisa que me deixa assim muito impressionado. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Que ele não era um procrastinador. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo e a recebeu por mulher. Ele despertou do sono, foi lá e cumpriu. Sabe que característica é essa? E obedeceu. Sabe qual que é essa característica agora? Ele não era um procrastinador. Sabe qual que é o problema? Nós, irmãos e irmãs, muitas vezes nós nos tornamos procrastinadores. Sabe o que é um procrastinador? É aquele que sabe o que tem que fazer e fica lá na lenga-lenga e não faz, fica deixando o tempo correr, demora para obedecer. Não faz. Não faz. É procrastinador. E aí, enquanto a pessoa está lá esperando para fazer, deixando o tempo passar, sem obedecer, sem fazer o que tem que fazer, sem obedecer quando tem que obedecer. Sabe o que acontece? Muitas coisas acontecem e a pessoa acaba não fazendo o que deveria fazer. Esse é o problema da procrastinação. O Lucas capítulo 2, versículo 1 a 5, nos diz que Maria estava bem na época para dar à luz. E havia uma palavra que Jesus nasceria em Belém. Mas acontece que José, a casa dele, era em Nazaré, na Galileia. Teria toda uma viagem grande e aí sai um decreto real, para que todo mundo fosse se alistar, uma contagem da população, um censo demográfico. Então, sabe o que o José faz? Ele pega a Maria e ele faz toda aquela viagem. Sabe, ele é obediente às leis do governo. Aquilo era uma lei do governo. Ele podia dizer, eu não vou sair nessa viagem, a minha mulher já para dar à luz, e de fato ela logo deu à luz quando eles chegaram,
Que tal se ela dá a luz aí no caminho, sem proteção nenhuma? Eu vou esperar dar a luz e daí depois eu vou lá para lá e dou meu nome. Não. Ele não deixou as circunstâncias impedirem a sua obediência às leis governamentais. Amados, a Bíblia diz que nós precisamos obedecer às leis. Veja que bênção que José foi um homem que obedeceu à lei. Deus pôde cumprir através dele a palavra que tinha dito que Jesus nasceria em Belém. Se ele fosse o desobediente, um procrastinador, um homem que não tivesse o domínio próprio para obedecer, ele teria impedido as coisas de Deus. Ele não teria sido participante. Não creio que ele poderia impedir. Essa era uma palavra. Deixa eu voltar aqui atrás e esclarecer um pouquinho isso. Eu não creio que José poderia impedir, porque era uma palavra de Deus e a palavra de Deus não falha. Mas uma coisa ele fez, obedecendo a lei do governo. Ele se tornou cooperador com Deus. Deus queria fazer e ele obedeceu à lei do governo. Era Deus que estava controlando, mandando aquele censo ser feito para que eles pudessem ir para Jerusalém e Jesus nascer como a profecia havia dito. Que coisa tremenda, hein? Eu quero terminar o nosso sermão dessa manhã sobre a pessoa de José. Eu sei que está sendo uma inspiração para você e para mim também. Se eu fosse você, eu escreveria essas características. Se você não pode escrever agora, você pode entrar na página da igreja e rolar a página até o fim, até embaixo, e lá está escrito blog do pastor João. Clique lá e essa palavra está lá. O esboço dessa pregação está lá. Pegue essas características, anote, porque elas são para você. E eu quero terminar dizendo, que lições podemos aprender com José? Que lições aprendemos com José? Primeira coisa, é que paternidade é uma atividade muito importante. Nós tomamos hoje a paternidade como uma coisa qualquer. Tanto que o número de abortos subiu estrondosamente. Porque as pessoas querem fazer sexo, mas não querem ser pai e mãe. Isso é uma loucura. Paternidade é uma coisa, é uma atividade muito importante. Ela requer humildade e submissão. Se você quer ser uma boa mãe, um bom pai, você precisa de humildade e submissão. Duas características presentes na pessoa de José. Humildade e submissão. Nós podemos aprender essa lição com José. Paternidade requer isso. Uma outra coisa, nós aprendemos com José. Obediência a Deus envolve riscos. Já pensou o risco que ele estava correndo, recebendo Maria? E que tal se ele ouviu errado? E que tal se não era um anjo? E que tal? Envolvia riscos. Riscos. Ele casou com Maria, mas não pense que foi só ele que descobriu que Maria estava grávida. Talvez outras pessoas já sabiam. E agora, então, ele assumiu o risco. Paternidade envolve riscos. E o risco que ele correu, ele foi concebido pelo Espírito Santo. E ele creu. E ele, então, resolveu obedecer. Obediência a Deus envolve riscos. Risco de você dizer, olha aí, esse risco de ser mal falado. Aprendemos outra lição com ele, que a autoridade de Deus é inquestionável. A autoridade de Deus é inquestionável. Não é que eu não possa questionar, é que eu não devo questionar, porque ela é inquestionável. Eu posso questionar, mas mesmo assim ela segue sendo inquestionável. Por quê? Porque a autoridade de Deus, ela não depende da minha obediência. Mas quando eu obedeço e eu coloco em prática aquilo que Deus está falando, a autoridade que Deus está exercendo sobre mim, eu me torno uma bênção e me torno um abençoado. Amém? Então veja só, José estava pensando, eu vou sair daqui porque vou acabar com essa mulher adúltera e eu vou fugir, não quero expor ela. Então, é inquestionável. Deus diz para ele, recebe a mulher, ela como tua esposa.
ele foi e recebeu como esposa. Ele acordou, diz o texto, despertado do sono, versículo 24, fez José como lhe ordenara o anjo. Então, a autoridade de Deus é inquestionável. Sabe por que nós nos damos mal? Porque nós questionamos a autoridade de Deus, pensando que nós podemos entrar naquilo de quebra-braço com Deus. Não, nós não podemos. A autoridade de Deus é inquestionável. Amém? Outra coisa que nós podemos aprender com José, outra lição, é que pobreza não é um empecilho no serviço de Deus. Amados, ser carpinteiro no tempo de José, não pense que era uma coisa de rico. Não era. Porque lá todo mundo era meio carpinteiro. Todo mundo fazia as suas coisas. Todo mundo era uma sociedade extremamente agrícola, pastoril, que fazia as coisas. Não é como hoje, que compra tudo feito, que contrata alguém para fazer. Então as pessoas sabiam fazer as coisas. Então esse negócio dele ser um carpinteiro não foi um empecilho para que Deus pudesse pôr o seu filho na casa dele. Pobreza não é empecilho no serviço de Deus. Às vezes nós estamos dizendo, Deus, se o Senhor me abençoar, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Engano. Às vezes a riqueza nos impede. Porque a Bíblia diz o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso, pobreza não é empecilho para servir a Deus. Que coisa interessante, hein? E a última característica, antes de terminarmos, obediência é a base para a liderança. Quando Deus resolveu pôr seu filho aos cuidados de José, ele estava colocando José como líder do seu filho. O seu filho ia olhar para ele como referência. Um líder é uma referência. Sabe, se você olha para a pessoa de José, na Bíblia, você não vê muita coisa escrita sobre ele. Essas características que estão aí, que eu meditei com você, eu não tinha prestado atenção nelas ainda. Mas a Bíblia não fala que ele era um camarada assim, cheio de dons, que ele era um camarada assim com um temperamento sanguíneo, que ia e fazia as coisas. Pelo contrário, você tem a ideia, quando se estuda a pessoa de José, como eu fiz agora antes de pregar, antes de decidir fazer esse sermão, você tem a ideia de que ele era uma pessoa assim, mais introvertida. Ok? Ele liderava pelo exemplo. Tem muita gente que quer ser liderada pelo motivacional, por palavras, por coisas ditas, não quer ser liderado pelo exemplo. Amados, eu tenho pensado bastante na minha vida. Como líder, sendo pastor eu sou um líder, sendo missionário eu sou um líder. Eu tenho pensado muito qual é o meu estilo de liderança. E sabe, tem muita gente que às vezes pode olhar em mim e não me ver um motivacional, porque eu não sou. Então tem muita gente que pode olhar para mim e dizer, mas você é um líder que não motiva, que não... Espera aí, temos que clarificar essa coisa. Que tipo de motivação nós queremos? Motivação igual cheerleader? Sabe aquelas garotas que ficam lá enquanto o time aqui nos Estados Unidos, pelo menos? Ou a torcida, quando está num campo de futebol, que está lá incentivando. Nós queremos ser animados por uma coisa assim? Ou nós queremos ser animados por um estilo de vida? Qual é o verdadeiro motivador segundo a palavra de Deus? É aquele que vive a palavra de Deus. É aquele que é um homem de oração. Sabe, talvez eu não seja muito motivacionador para você, mas se você olhar para a minha vida, você vai ver que eu sou um homem de oração. Eu sou um homem de oração. Mesmo pode não vir ninguém na igreja no dia da nossa oração, mas eu estou aqui. Talvez eu não esteja vendo você. E você esteja olhando para mim e diz, o pastor não é muito motivacional, porque eu não sou um cheerleader. Mas olha para a minha vida. Olha como eu vivo. Olha a minha fidelidade na palavra. Estou sempre falando aqui para vocês. Estou estudando a palavra. Estou constantemente estudando a palavra. Isso é um motivador cristão.
Aquele como José, que tinha suas características. Às vezes eu estou aqui na igreja tratando com as pessoas e aí a pessoa pisa na bola e aí eu vou mais uma milha. Isso é o que está escrito na Bíblia, eu estou cumprindo somente a Bíblia. E as pessoas dizem, pastor, mas veja, o senhor já viu que não quer. Imagine se Deus fosse ser assim comigo ou com você. Então, nós temos que ser motivadores pela nossa vivência da palavra de Deus. A nossa liderança tem que ser muito mais baseado no que nós somos. E o que nós somos precisa ditar o que nós fazemos. Os modelos que nós temos que ter são os modelos que vêm da Bíblia. Hoje eu meditei com você a respeito de José. Esse tem que ser o nosso modelo. É o modelo que vem da Bíblia. Claro que aí a gente tem que tratar bem as pessoas. E tem que ser como Paulo, por exemplo, que era meio durão, mas ele diz assim, quem que sofre que eu não sofra com ele? Eu quero dizer, irmãos, eu posso ser assim parecendo meio seco por causa do meu temperamento, talvez, mas quem sofre que eu não sofro com ele? Quem tem necessidade que eu não vou ajudar? Mostra um para mim que teve alguma coisa, me ligou e eu não fui ajudar. E não estou me defendendo, irmãos. Eu só estou mostrando para você qual é a diferença e que tipo de coisa nós precisamos procurar num líder. Porque quando Deus pôs José como líder do seu filho, Deus estava vendo essas características. E são essas coisas que eu e você temos que aprender com José. Que o ponto-chave da questão está no seu estilo de vida. Não muito enquanto você é motivacional de palavras, porque muitas vezes está blá, 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 blá. Não motivacional de torcida organizada, mas motivacional de vida com Deus. Vamos aprender com José. Vamos aprender com José, em nome de Jesus. Pega esse padrão para você, assim como eu estou pegando. Deixa esse padrão questionar a tua vida, como eu estou deixando. Por que você acha que eu estou falando sobre liderança? Porque esse padrão questionou minha vida. Quando eu li aqui, e eu pensei, Deus escolheu José para ser líder do filho dele, até que ele pudesse assumir o ministério, pudesse sair da casa e começar. Então eu pensei, mas qual era a característica dele como líder? Então aprenda, como eu estou aprendendo. Seja imitador de Cristo, como eu estou querendo ser. E que Deus abençoe você. Deixa eu orar com você para a gente terminar esse culto. Pai, eu quero te agradecer por palavra tão poderosa para a minha vida, Senhor. Tão desafiadora, Senhor. Palavra que me fez pensar, Senhor, no meu estilo de vida, no que eu estou vivendo, no que eu quero, nas decisões. Que tipo de igreja eu quero pastorear? Que tipo de gente eu quero servir? Senhor, eu quero ser como José. Eu quero ser, Senhor, como teu filho Jesus. Senhor, quero ser como Maria. Cumpre em mim, segundo a tua palavra. Senhor, eu quero despertar do meu sono. E eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Desperta-me do meu sono com a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que está conosco nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e que toda a consolação, o ensino, o companheirismo do Espírito Santo esteja com você. Em nome de Jesus. Tenha um bom fim de domingo e Deus te abençoe e sua vida mude para a glória do Senhor, nosso Senhor. Amém.